Hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Hoje nós celebramos o nosso padroeiro, portanto, essa é a nossa missa solene. A igreja toda hoje celebra com solenidade, mas nós redobramos esta solenidade, porque São Pedro é também o padroeiro da nossa igreja. E São Pedro e São Paulo são tão importantes para a igreja, que embora o seu dia seja 29 de junho, quando esta data cai durante a semana, a igreja transfere para o domingo seguinte, aqui no Brasil, para celebrar esta solenidade. Então hoje toda a igreja está em festa, porque nós celebramos os apóstolos fundamentais da nossa igreja, aqueles que são fundamentos, que são a base, que são os alicerces, que são grandes rochas que sustentam a nossa igreja. Quando vamos edificar algo, uma construção, um prédio, uma casa, é muito importante pensar no alicerce dela, porque a resistência dessa construção está toda no seu alicerce. Uma construção cujo alicerce é raso, não tem consistência, ela tem pouca durabilidade, ou qualquer tempestade pode derrubar essa edificação. Agora, quando a construção é sobre uma grande rocha, ela está bem fundamentada, ela dura muitos e muitos anos. É assim a nossa igreja. Quase 2000 anos de história. Já enfrentou tantas tempestades, já enfrentou e está enfrentando e vai enfrentar os poderes do inferno, mas eles nunca poderão vencê-la, porque ela está alicerçada nos apóstolos e em Jesus Cristo. Foi isso que Jesus disse a Pedro quando passou para ele a grande missão de ser a pedra fundamental desta igreja. Uma igreja católica, apostólica, romana. Católica significa universal. Ela está em toda parte da terra, nos confins da terra, como pediu Jesus aos seus discípulos. Vá, anuncie o evangelho aos confins da terra. E a igreja católica, desde os seus primórdios, tem a missão de levar o evangelho aos confins da terra. E quem deu grande contribuição para isso foi o apóstolo Paulo, o grande missionário da igreja. Por isso Paulo é celebrado junto com São Pedro, formando as duas grandes colunas desta igreja. A coluna institucional, representada na figura do Papa e seus sucessores, os bispos, os padres e todos aqueles que assumem um compromisso com a igreja. E a outra coluna, simbolizada em Paulo, a igreja missionária, a igreja que forma comunidade de comunidades, a igreja que adentra aos lugares mais inóspitos da terra e ali leva o evangelho, ali evangeliza. Essas duas colunas são muito importantes. Se uma delas falhar, a igreja se enfraquece. Por isso, ambas são fundamentais. Essa igreja é católica porque tem essa dimensão grandiosa. E ela é apostólica porque está sob esses dois apóstolos e todos os seus sucessores. Por isso, toda vez que nós celebramos um apóstolo, nós celebramos a igreja, a história da igreja, a eclesiologia. E ela é romana porque está centrada em Roma. Ali a sede da nossa igreja. É dali que emanam todas as outras igrejas particulares do mundo, as dioceses. E dentro das dioceses, os bispos. E dentro das dioceses, com os bispos, os padres. E junto com os padres, as paróquias. E todos vocês que fazem essa igreja se tornar bela, missionária e fiel à tradição,
a doutrina e a fundamentação bíblica. É essa igreja que atravessa incólume os séculos, vencendo as forças, os poderes do mal, os poderes do inferno. E para viver essa igreja, nós precisamos de fidelidade. Precisamos de amor a Cristo em primeiro lugar, como vimos ontem no Evangelho da Vigília, quando Jesus questionava Pedro se ele o amava de fato, perguntou 3 vezes, porque ele queria ter certeza do amor que Pedro teria por ele, porque quem não tem amor a Cristo, não tem amor à sua igreja. Quem está na igreja, mas não ama a Cristo, não vai muito longe, porque é o amor que é o combustível da nossa missão. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor ao próximo que revela o amor que temos a Deus. Por isso Jesus insistia ontem no Evangelho se Pedro o amava. E hoje, antes de confiar essa grande responsabilidade figurada nas chaves, por isso a imagem de São Pedro traz uma chave na mão. A chave é o símbolo do poder, é o símbolo daquele que tem poder de abrir e de fechar portas, de ligar e de desligar as coisas entre o céu e a terra, aquele que tem possibilidade ou não de fazer com que o reino de Deus aconteça já aqui nesse mundo. Mas para ter essa grande missão, seja do apóstolo, seja de cada um de nós, nós precisamos saber quem ele é. Tem muita gente que diz que é cristã, mas segue equivocadamente a Cristo. Tem muita gente que diz que é cristã, mas seus comportamentos não condizem com os ensinamentos e o comportamento de Cristo. Já vi muita gente dizer que é cristã, mas ter atitudes que envergonham a Cristo. Como é que eu posso dizer que sou cristão se eu não conheço a Cristo e os seus ensinamentos? Por isso Jesus, antes de confiar essa árdua responsabilidade a Pedro, de ser pedra fundamental, base da nossa igreja, ele os retira de Jerusalém, do grande centro urbano, cheio de situações que poderiam desviar o foco daquilo que é essencial, e esse é um cuidado que a gente tem que ter sempre. São muitas as coisas que desviam o nosso olhar daquilo que é essencial. Quantas vezes nós embrenhamos por caminhos que não são de Deus? Quantas vezes nos envolvemos com situações que têm como objetivo tirar-nos do caminho de Deus? Hoje, com a modernidade ou a pós-modernidade, são inúmeras as situações. Os meios de comunicação, com esse avanço que tem hoje, desvia muito nossa atenção, passa muita mensagem falsa para nós, e se nós não tivermos um afastamento, um distanciamento de certas situações, nós não vamos conseguir vislumbrar, visualizar, entender a mensagem de Cristo. Aqui está o primeiro recado de Jesus: os tira de Jerusalém e os leva para uma periferia. A periferia chamava-se Cesareia de Filipe. Era um povoado na região metropolitana de Jerusalém. Lá estavam os sofredores, os pobres, os marginalizados, os afastados, os distanciados de Deus. São nessas realidades chocantes que nós fazemos a experiência de Deus mais contundente. É nesses lugares que nós vamos dizer de fato quem é Jesus. Porque às vezes nós estamos numa vida tão cômoda, tudo tão bom, que Jesus aparece para nós como alguém doce, suave. A gente louva a Ele
com o coração cheio de ardor, de fé, mas a gente não o conhece de fato. Aquele Cristo enérgico, aquele Cristo que combate injustiças, aquele Cristo que vai contra os poderes opressores, nós retiramos o nosso corpo. Isso é coisa de política, isso não é coisa de Deus. Como assim? Aquilo que fere a vida é gritante, é um clamor evangélico, e se nós negligenciarmos isso, nós estamos negligenciando a Cristo. Então Cristo leva seus discípulos para Cesareia de Filipe, e lá no meio da miséria humana, ele pergunta: o que as pessoas falam de mim? O que elas dizem que eu sou? E os discípulos começam a fazer uma lista. Dizem que é Elias. Elias foi um profeta muito importante, mas não era Deus. Dizem que é João Batista. João Batista foi muito importante, um divisor de águas, primo de Jesus, preparou sua chegada, mas não era Deus. Dizem que é algum profeta. Nenhum profeta é Deus. Jesus não ficou satisfeito com aquilo que ouviu que as pessoas diziam dele. Hoje, se perguntassem para a maioria de nós quem é Jesus, a gente ia dar muita volta para dizer quem ele é. E teria muita gente que não iria responder corretamente. Agora os discípulos tinham obrigação de dizer quem ele era, os apóstolos, porque estavam com ele todos os dias. Estavam ali vendo Jesus colocando a mão na massa, enfrentando os problemas do mundo. E aí então Pedro, em nome de todos, prontamente vai dizer, quando Jesus olha bem nos olhos deles e pergunta: e para vocês, quem eu sou? Será que se Jesus chegasse agora aqui fisicamente e perguntasse para nós, olhando nos nossos olhos, quem que eu sou para você? O que você diria? A sua resposta estaria de acordo com o compromisso que você tem com a igreja dele. Quanto mais distante você estiver da igreja, mais distante será a sua resposta. Quanto mais compromisso você tiver com ele e com a sua igreja, mais verdadeira será a sua resposta, mais próxima da verdade estará a sua resposta. Por isso, Pedro, prontamente, o Evangelho enfatiza esse gesto, prontamente responde: tu és o Messias, o Filho de Deus. A resposta que Jesus queria ouvir. Alguém me reconhece como Filho de Deus. Meus ensinamentos não foram em vão. Talvez Jesus tenha pensado assim, quando ouve a resposta de Pedro. Que bom que os meus discípulos respondem corretamente quem eu sou. Não estão seguindo-me equivocadamente. Sabe que eu sou o Filho de Deus. Sabe que eu sou o Messias, que os judeus negam que eu sou. Jesus deve ter se tranquilizado com essa resposta. Porque a partir do momento que a gente sabe que Ele é o Filho de Deus, a nossa vida muda completamente, porque o nosso comportamento muda com relação a Ele e com relação ao próximo. E diante dessa resposta acertada de Pedro, Jesus vai primeiramente dizer para ele: você é feliz, Simão, filho de Jonas. Até aqui, ele chama Simão. A partir desse momento, ele deixa de ser Simão e passa a ser Pedro. Pedro significa pedra. Pedra não por acaso. A pedra que Jesus escolheria para ser o fundamento da igreja. E ele diz para Pedro, agora que não é mais o Simão, que ele é feliz porque ele respondeu não porque ouviu alguém dizer que Jesus era o Messias. Não foi ninguém que trouxe para ele não acessou o Google lá para saber, quero saber quem é Jesus, e o Google vai trazer a resposta. Ou então alguém que disse para ele que Jesus era o Messias. Ele não aprendeu isso com o seu catequista. Aliás, ele aprendeu com o catequista supremo, que é Jesus.
Mas ele aprendeu isso pelo compromisso que ele assumiu com Cristo. Por isso que Jesus vai dizer para ele que ele é feliz, porque não foi um ser humano que revelou isso para ele, mas foi o próprio Deus que o revelou, a partir do compromisso que ele assumiu com o seu Filho. Quando a gente assume um compromisso com Cristo, Deus se revela para nós, revela o seu Filho, revela seus mistérios. Por que nós temos tanta gente na igreja que, não obstante as críticas, as dificuldades, os tropeços, continua ali firme? Porque não foi um ser humano que disse para essa pessoa que Jesus é o Filho de Deus. Foi Deus que o revelou. E ela então, tendo essa revelação divina, ela continua firme na sua igreja, não vai para outra igreja, não abandona a sua igreja, não se afasta por picuinhas que acontecem entre seres humanos, porque foi Deus que revelou o seu Filho e a missão da sua igreja. Ela está na igreja por uma causa muito maior. Isso é tão importante que a gente saiba. Eu costumo sempre lembrar, quando eu vejo alguém se afastando da igreja, eu sempre penso, essa pessoa nunca fez o encontro com Cristo, essa pessoa nunca teve a revelação de que Cristo é o Filho de Deus, e ela estava na igreja por outras razões, seguindo a Cristo equivocadamente, e no primeiro obstáculo, a primeira vez que o barco balançou, ela caiu fora do barco. Que cristão eu sou quando o barco começa a balançar e eu quero sair, pular fora do barco e não ajudar a contornar as tempestades? Jesus não diz que ia ser fácil viver na sua igreja. Ele diz com muita clareza aqui: os poderes do inferno nunca poderão vencê-la. Ou seja, o poder do inferno estaria todos os dias tentando essa igreja, das mais variadas formas. E se você está nela só querendo ver a glória de Deus, a hora que o poder do inferno se manifestar, você vai desistir. Agora, aquele que respondeu corretamente, não desiste, porque encontrou verdadeiramente com Cristo e respondeu que ele era o Messias. Então, diante dessa resposta acertada, Jesus, depois de fazer essa confirmação que Pedro recebeu de Deus este sinal, essa revelação, ele vai dizer: por isso eu te digo, você é pedra que eu vou construir sobre você, minha igreja. É você que eu escolho para alicerçar essa igreja. E Pedro então é considerado o primeiro papa da igreja. Se você pegar na lista dos papas, nessa história milenar da Igreja Católica, você vai ver o primeiro lá, São Pedro. Depois os seus sucessores, até o dia de hoje, representado na figura do Papa Francisco. Jesus confia essa árdua responsabilidade, mas para confiar ele precisou saber: Pedro me amou verdadeiramente. Apesar das suas fraquezas humanas de ter me negado, ele demonstrou esse amor grandioso, porque Pedro é humano, Pedro não era Deus, tinha fraquezas humanas. Quantas vezes a gente nega Jesus também, mas ter essas fraquezas não significa que nós não podemos nos reerguer e nos fortalecer. Ele fez isso com Pedro, fez isso com Paulo. A história de Paulo é tenebrosa, mas o amor de Deus é muito maior do que todas as tragédias que Saulo havia antes cometido. E depois da sua conversão, ele se torna essa coluna missionária da igreja. Deus livra a igreja do poder do inferno. Deus livra a igreja da boca do leão, como ouvimos na segunda leitura através de Paulo. Deus nos livra de todos os nossos temores, como ouvimos no Salmo de hoje. Desde que a gente confie nele, saiba que ele é o Filho de Deus,
que Ele está junto conosco. Quem tem Jesus na sua vida, no barco da sua vida, não teme as tempestades dos mares da vida. Se nós tivermos verdadeiramente Jesus conosco, mesmo que o nosso barco balance, ele não vai afundar, porque Jesus está no leme. É isso que ele pede a Pedro. Então ele entrega as chaves do reino do céu para Pedro. Olha que responsabilidade. Por isso hoje nós entramos com as chaves, lembrando o poder que Pedro tem, lembrando o poder que cada um de nós tem como católico e membro dessa igreja. Não seja um católico só de nome, não seja um católico só de missa de sétimo dia, só de batizado. Seja um católico compromissado com a sua igreja, católico de missa dominical, católico de compromisso pastoral, católico dizimista que contribui com a sua igreja, católico solidário que estende a mão para aqueles que sofrem, católico que faz essa igreja ser essa igreja tão bonita, porque há esse amor, essa solidariedade. Nós vimos na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro sofrendo as consequências de ser discípulo, apóstolo de Jesus, sendo preso. Mesmo na prisão, Deus não abandona, envia os anjos para libertá-lo. É assim que Ele faz conosco. Quando você se sentir numa prisão, quando você se sentir distanciado do amor de Deus, lembre, Ele envia seus anjos para libertá-lo. Deus pode, Ele pode tudo, e se nós confiarmos nele, é possível as coisas humanamente impossível. Desde que nós o confiemos, deixemos que Ele guie a nossa vida, respondamos todos os dias: Tu és o Messias, o Filho de Deus. E assim nós vemos essa igreja tão bela, alicerçada nos nossos apóstolos. A igreja que tem tantos servidores, essa igreja que tem tanta gente doando a sua vida por ela, sem pedir nada em troca. Isso é tão bonito. E hoje nós vamos ter um gesto de gente que quer servir nessa igreja. Dentre todos os agentes de pastoral, pessoas que se doam para a igreja, hoje nós vamos investir novos acólitos. Acólitos são aquelas pessoas que servem o altar, que servem o sacerdote mais de perto. Quando vocês virem esses jovens sentados aqui de veste preta e branca ao nosso lado, eles são acólitos. Eles devem ocupar aquelas duas cadeiras ao lado do presidente da celebração, porque eles estão ali para ajudar o presidente a celebrar, a servir o altar. O acolitato, para quem vai ser padre, é o primeiro grau do sacramento da ordem. Antes de um seminarista ser ordenado diácono, ele recebe duas ordens menores, o acolitato e o leitorato. Oficialmente ele pode fazer leitura na igreja e oficialmente ele pode servir o altar. São acólitos instituídos, transitórios, que vão depois ser padre. E a igreja também possibilitou acólitos não instituídos, que não têm a pretensão de ser padre, mas que estão para servir o altar. E são esses adolescentes e jovens que nós vamos investir hoje. E eu já faço um convite aqui, você, adolescente, jovem, que se desejar um dia ser acólito, procure o Sirinei, que é o coordenador dos acólitos, ou então a secretaria paroquial, deixe o seu nome, a gente forma uma nova equipe de adolescentes e jovens para serem futuros acólitos. Esses que hoje estão investidos tiveram um período de preparação, e hoje então eles vão a partir de agora oficialmente servir o altar, com fidelidade, com compromisso, estar aqui nas nossas missas.